Pneumadouleia, pneumarruiotésia. Você já ouviu estas duas expressões? Pneumadouleia, pneumarruiotésia ou ruioteusia. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre estas duas palavras. O significado destas duas palavras. Estas duas palavras fazem referência diretas aos dois espíritos que operam nos dois reinos, no reino da carne e no reino do espírito, no reino da morte e no reino da vida, no reino da escravidão e no reino da liberdade. Pneumadouleia, espírito de servidão, espírito de escravidão. Este é o espírito que opera entre os filhos da desobediência. Este é o espírito que opera neste mundo sem Deus. Agora já o pneumarruiotésia é o espírito de liberdade. Pneumarruiotésia é o espírito de adoção. É o espírito que nos faz clamar Abba, Pai. É o Espírito Santo de Deus. A grande diferença destes dois espíritos está justamente no conceito que temos de lei e graça. Na lei, os pecados eram apenas apontados. A lei apontava para o pecado, mas o homem não tinha em si mesmo a autoridade ou a força para vencer o pecado. O pecado era apontado, mas não havia uma remissão eficaz. Já na graça, o pecado ele é não apenas mostrado, ele é não apenas apontado, mas ele é removido. E além de ser removido, é o Espírito Santo de Deus, o pneumarruiotésia, ele faz com que o homem vença o pecado e ele também, o Espírito Santo, anula a consequência maior e final do pecado, que é a morte. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele traça um paralelo entre a lei e a graça sob a perspectiva do pecado. Quando estávamos na lei, éramos escravos. Quando estávamos na lei, vivíamos em temor. Mas agora, estando na graça, temos liberdade. Agora, estando na graça, não somos mais escravos, somos filhos. E como filhos que somos, possuímos o Espírito Santo de Deus. É por isso que no versículo 15, o apóstolo nos diz peremptoriamente: porque não recebestes o espírito de escravidão, o espírito de servidão, para estardes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é o agente promotor da nossa salvação. O Espírito Santo de Deus é o agente promotor da nossa liberdade em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus é o agente capacitador para que cada um de nós possamos vencer o pecado. A vitória final, a vitória concreta já foi garantida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E agora, vivendo em espírito, nós temos a vitória contra o pecado, porque ela já foi garantida por Jesus. Mas agora nós vivemos esta vitória. Vivemos de vitória em vitória, de triunfo em triunfo, porque o Espírito Santo de Deus, o pneumarruiotésia, nos garante a manutenção desta vitória, a manutenção desta salvação, a manutenção desta liberdade cristã.
O pneuma douleia nos mantinha escravizados, mas o pneuma ruiotésia nos libertou da força do pecado, nos libertou da força da morte, e agora nós vivemos em liberdade de vida. E agora nós temos paz com Deus, e agora nós temos acesso ao trono da graça de Deus e estamos caminhando em direção às mansões celestiais. Esta é uma das atividades do Espírito Santo de Deus no plano da salvação. Jesus morreu, ele nos redimiu dos nossos pecados, Jesus assumiu a culpa no nosso lugar. Mas o Espírito Santo de Deus também possui um papel fundamental no plano e no processo da salvação. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos mantém livres da força do pecado. É ele que nos mantém libertos da força do pecado e da lei. É ele que enche a nossa vida de paz, de alegria, prosperidade, salvação. O Espírito Santo de Deus é o agente promotor da nossa liberdade cristã. Pneuma douleia, nunca mais. A partir de agora é pneuma ruiotésia. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de liberdade. É o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Quer aprender mais? Então frequente a sua escola dominical. Vá na escola dominical no próximo domingo e, por certo, você vai estar mais fortalecido e mais esclarecido, E querendo aprender um pouco mais ainda, é só continuar nos seguindo nas redes sociais. Roque Ribeiro Oficial. E não perca nenhum vídeo da série Minuto EBD. Obrigado, não deixe de curtir, de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de fazer o seu comentário, a sua sugestão, e vamos caminhando, aprendendo a palavra do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe. Obrigado, você que ficou até aqui.